Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo? E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente exclusiva na fonte. Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos? Vamos colocar o código da Previdência, que no caso do PGBL é o 36. Vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de R$100 mil. E em 31 de dezembro, ele vale 120. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui na Genial Investimentos. Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial da área de renda variável e responsável também pelo Hub de Educação aqui da casa. Hoje eu tenho 3 pessoas muito especiais aqui com a gente para a gente falar sobre automatização de investimentos e por isso eu tenho aqui comigo meu amigo Heitor Bortolucci, que é o nosso analista aqui da sala ao vivo, Alexander também, que é o sócio da Code Trading, e o Lucas Notini, que é sócio também da Orion. Queria começar aqui já o nosso bate-papo pedindo para o Alex se apresentar um pouquinho para a gente e depois já passo a palavra para o Lucas também. Legal, bom, boa tarde a todos, né? Quase boa noite, na verdade, né? Obrigado pela oportunidade, Carol, mais uma vez, Heitor, boa tarde, Lucas, boa tarde, obrigado aí pela parceria de sempre, contando aí com o apoio da Genial, que é nosso parceiro aí desde 2020, já estamos aí há longos anos, e hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais aí desse mundo das estratégias automatizadas. Vamos falar bastante do MetaTrader 5, que já adianto, né, um diferencial no mercado, né, brasileiro é o MetaTrader 5 da Genial, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, vamos falar de estratégias, o Lucas vai trazer bastante novidades, o Lucas é um parceiro, né, da Code Trading, nós vamos trazer bastante novidades para vocês aí hoje. Maravilha. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal pela primeira vez, né? Pois é, espero que tenham muitas. Mas vamos lá, boa noite, pessoal, valeu aí, né, pelo convite, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Lucas, né, eu sou sócio da Orion, a gente é uma empresa de algo trading, né, a gente tem esse foco em trazer trading de uma forma mais robusta, uma forma mais séria, né, como uma forma de investimento de médio e longo prazo mesmo, não aquele trading de ficar rico fácil, né, ganhando dinheiro fácil. Então hoje a gente vai trazer um conteúdo bem bacana para vocês aí. Muito bom. E Heitor, né, que aqui já está com figurinha repetida todos os dias, durante todo o dia, na nossa sala ao vivo. E eu estou sabendo que o Heitor já anotou tudo que a galera estava com dúvida ali para trazer aqui para a gente, né, Heitor? Pois é, Carol, é isso mesmo. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos, a galera de casa que está presente. Vão deixando o like para fortalecer o nosso canal e essa live. Uma boa noite para o Lucas, para o Alexander, e com certeza a gente vai falar bastante aí sobre as dúvidas que a galera tem. Acho que são dúvidas bem importantes, né, Carol, iniciais. Acho que é um tema que está crescendo muito ainda no país, tem muita coisa para ser estudada, ensinada para a galera, e é um tema aí bem novo, e eu acho que é por isso que a galera também está muito animada com a live, até porque lá na sala ao vivo a galera ficou interessada, já queria que eu falasse a estratégia dos caras na live. Eu falei assim, gente, eu não sei a estratégia, quem sabe é eles, por isso que assistam a live, justamente para vocês entenderem qual é a estratégia. Mas é isso, boa noite a todos, bora lá que eu acho que vai ser bem legal. Bom, eu acho que é importante, né? Obviamente, tem muita gente que já entende desse mercado, mas muitas pessoas ainda não sabem. E aí eu queria que o Alex falasse um pouquinho para a gente do que é, né, de fato, uma automatização de investimentos. Será que é um botão que eu clico ali e toda a minha carteira é administrada? Como é que é isso e qual a proposta hoje da Code Trading? Legal, Carol, vamos lá. Eu vou dar uma visão bem rápida para todo mundo, mas eu acho que é importante a gente também colocar um alerta aqui, pessoal. Nós estamos falando aqui de trade automatizado em renda variável, tá? E o mais importante de tudo, né? Tudo que a gente vai mostrar para vocês aqui acontece na conta do cliente dentro da corretora Genial. Então a gente viu muitas notícias aí essa semana sobre golpe, pirâmide e tal, essas coisas. Então aqui nós estamos falando de um negócio extremamente sério, uma instituição totalmente séria, que é a Genial, e os valores que vocês possam operar, né, e os exemplos que o Lucas vai colocar aqui são operados dentro da corretora Genial, tá, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouquinho de trade automatizado, né? O que seria o trade automatizado? A gente já tem uma parceria de longa data com a Genial, e a Genial tem, né, como eu disse no início, um melhor MetaTrader do Brasil em questão de velocidade, execução e principalmente market data, que é a
velocidade do gráfico sempre atualizado, para o robô poder entrar na hora correta, sair na hora correta, e tem operações que acabam em segundos às vezes, né? Então esse faz um grande diferencial nos resultados, né? Então o MetaTrader 5 da Genial, que também é gratuito, né? É importante dizer isso, tem uma excelente performance, tá? Mas aí para o pessoal que já está um pouquinho mais acostumado, né? Todas aquelas estratégias que o pessoal hoje opera de forma discricionária, elas podem ser automatizadas, né? Porque se ela tiver um embasamento técnico, ela pode ser automatizada. E como que a CodeTrade faz isso, né? Ela tem uma ferramenta que é um robô, né, de investimento preparado em cima do MetaTrader 5, que é uma plataforma mundial, né? E lá dentro tudo isso acontece. E o cliente não precisa ficar na frente do computador, ele não precisa ficar conectado a uma VPS, que a gente vai explicar o que é um computador na nuvem, não precisa ficar o dia inteiro acompanhando o mercado. Então, se você trabalha, é ocupado, e não tem condições de operar no mercado de renda variável, mas sempre quis, de forma automatizada, você consegue operar. E principalmente o que nós vamos ver aqui hoje, o Lucas vai ensinar um pouquinho como funcionam as estratégias da Orion. Estamos falando aí de mini índice, né? Que é um contrato, né, derivativo, operado dentro da B3, né? Então toda a negociação acontece na B3 através da corretora Genial. Então ele vai mostrar como funcionam essas estratégias, tem todo um embasamento técnico para se criar essas estratégias. O Heitor também vai trazer umas dúvidas bem bacanas do pessoal de como é que essas estratégias são criadas, como elas são testadas, como que a gente verifica a robustez e a segurança disso. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como funciona esses 3 automatizados, acompanhe com a gente aí, a gente vai mostrar para vocês no passo a passo, né? E o Lucas também vai trazer bastante detalhe de como funcionam as estratégias. Alex, eu já quero começar perguntando, então, aqui, na verdade, porque é o seguinte, não é só para mim, hoje a gente vai focar, eu acho que numa estratégia de mini contratos de índice, né? Mas é importante que o pessoal de casa saiba que com qualquer papel, qualquer ativo de renda variável, ele consegue fazer com ações. Sim. Quais são os ativos que ele consegue automatizar hoje dentro da estrutura de vocês? Qualquer ativo que tiver dentro do MetaTrader 5 da Genial, ele pode criar uma estratégia, ele pode operar, tá? Os mais líquidos e os mais operados hoje em dia são os contratos futuros, que são os derivativos, por exemplo, de mini índice e mini dólar, que é o que o pessoal mais opera no dia a dia, que tem um grande volume. Mas, claro, dá para operar também ações, dá para operar até fundo imobiliário, dá para operar ETF, qualquer coisa que tenha dentro da plataforma MetaTrader 5. Hoje em dia, né, o de maior volume, o mais utilizado são os contratos futuros, que é o mini índice, né, e o mini dólar, mas também dá para operar ações e assim por diante, né? A Orion é especialista aí em mini índice, né? Então eles têm estratégias em mini índice, ele vai explicar um pouquinho como funciona tudo isso, mas qualquer ativo que tiver dentro do MetaTrader 5 pode ser operado através de um robô MetaTrader 5. E a CodeTrade, como marketplace e fornecedor também de plataforma, né, da plataforma CodeTrade, com toda a parte de consulta de resultados, suporte, né, todo esse suporte para você criar sua própria estratégia ou para você contratar uma estratégia no marketplace, a CodeTrade é especialista aí desde 2018 no mercado. Somos uma empresa regulamentada pela PMEC, então a gente tem toda essa expertise aí para ajudar vocês nesse ponto. E depois, no final, eu posso mostrar também como vocês podem conhecer um pouquinho mais da CodeTrade através do site da Genial, né? Lá no site da Genial tem um link, depois eu mostro para vocês como funciona. Perfeito. Então, Lucas, está com você. Vamos lá, a gente pode compartilhar então a nossa tela aqui? Vocês conseguem ver já? Agora sim. Chega. Eu tô com os slides aqui, mas é coisa bem breve, nada muito rebuscado, só para vocês poderem entender o que a gente faz, né? Então, qual que é o nosso foco, né? O foco da Orion? A gente tenta desenvolver estratégias robustas de algo trading que vençam no longo prazo. Quando a gente fala algo trading, pode dar um susto no pessoal, né? Fala, o que é algo trading? Algoritmo, né? Parece uma coisa, uma ciência de foguete, mas não é bem disso que a gente trata. O que a gente faz nada mais é do que automatizar estratégias de trading que antigamente a gente faria de forma discricionária. Então a gente monta modelos matemáticos, né, com base em testes de robustez, e aí a gente programa isso para o computador executar, e a gente conseguir exatamente tirar aquele fator emocional do trade, né, que é o que mais acaba complicando quem já tentou operar aí de forma discricionária algum dia, de forma manual. Deixa eu ver se está passando. Sim. Então, como que a gente tenta trabalhar, né? Cada estratégia que a gente desenvolve aqui, ela tem que passar por várias etapas para a gente conseguir ver que o que a gente tem em mãos é algo que é robusto e não alguma coisa que funcionou só no passado, né? Porque muita gente, vocês vão conseguir ver muita gente prometendo resultados com base em resultados passados, né? E é até aí que já entra essa grande vantagem dessa parceria nossa com a CodeTrade, que o que eles fornecem é resultados sempre verificados em conta real, né? Então, assim, tudo que a gente faz é para que continue funcionando no futuro o que deu resultado bom no passado. E para isso a gente usa de ciência e estatística para validar nossos modelos, né? Então, a gente acredita em trabalho duro e em consistência, né? Eu sempre falo que
A gente tem muita essa imagem, né? Um tempo atrás a gente teve o boom do trading e o pessoal falando que era um caixa eletrônico, uma fórmula mágica para ganhar dinheiro fácil, né? Essa não é a nossa visão, né? A gente acredita que o mercado é um ambiente que a gente pode ter usado o trading para conseguir um investimento de médio a longo prazo aí e rentabilizar nosso capital. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, pode ir perguntando sem problema, tá? Só ir mandando as perguntas que a gente vai falando aqui. Até o Heitor a gente tinha batido um papo antes das dúvidas que o pessoal mais tem, né, Heitor? Perfeito. E aí eu queria trazer um pouco sobre como como se dá esse processo nosso de desenvolvimento de uma estratégia. Então, começando do zero, né? Por que a gente escolhe algum comportamento no mercado e decide operar ele, né? Para fazer isso, a gente precisa ter, primeiro, uma amostragem bem grande, né? É comum a gente ver alguém prometer uma estratégia de trading aí que funcionou nos últimos 10 trades ou nos últimos 15 trades, algo do tipo. Só que o difícil é a gente achar alguma coisa que funcionou, por exemplo, em 5 anos ou até mais, né? Então a gente tem como critério inicial, a gente não opera nenhuma estratégia que não tenha vencido, né, em pelo menos 5 anos de amostra no mercado. E isso aí, né, não está aqui no slide, mas a gente tenta buscar estratégias que têm uma grande quantidade de trades na amostra também. Quanto mais, melhor, né? E aí a gente vai ter mais validade estatística para o que a gente está fazendo. E outra coisa, né, que eu acho que é bem importante também, e o Heitor sabe bem disso, é a gente desenvolver as estratégias sempre tentando ter vivido todos os ciclos do mercado, porque o mercado tem as fases dele, né? O mercado tem as grandes fases de alta, tem as fases mais laterais, tem as fases mais mortas, em que quase ninguém ganha dinheiro. Então, assim, para a gente saber se uma estratégia é robusta, ela tem que ter conseguido vencer através de todos esses ciclos. Então, essa é uma das premissas que a gente usa aí quando a gente está desenvolvendo cada uma das nossas estratégias. Elas têm que conseguir vencer nas maiores adversidades, né? Então, por exemplo, a gente teve em 2020, né, a nossa crise aí do Covid, em 2018 a gente teve aquela greve dos caminhoneiros, fora alguns outros dias que a gente teve de grande impacto no mercado e volatilidade, e se a estratégia não for robusta, num momento desses, ela vai por água abaixo. Então a gente tem que estar meio que preparado para isso, e todos os modelos que a gente desenvolve do lado de cá são sempre pensando do ponto de vista do risco. Primeiro é não perder, para depois a gente pensar em ganhar dinheiro, né? E também, né, a gente tem um diferencial que eu acredito, frente a outros algotraders que a gente tem no mercado, que é todo o nosso trading parte de alguma premissa básica da movimentação de preço. Então, tudo que a gente faz, né, não sou eu que inventei, né, meu sócio, não é o nosso pessoal que inventou. As ideias, elas já existiam, né? A gente pegar os grandes traders americanos, de até 100 anos atrás, você vai achar conteúdo, e eles têm algumas premissas que a gente teve que atualizar e trazer para o nosso contexto atual, mas são ideias que já funcionavam há muito tempo. Eu não inventei nada disso, eu não tive que reinventar a roda, né? A gente não acredita muito nessa mineração de dados que acontece. Tem muita gente que constrói as estratégias de trading baseado em combinações, né? Vou combinar um monte de indicador aqui e vou chegar com uma fórmula perfeita. Talvez você até consiga no passado, né? Apresentar um backtest, né? Que é aquele teste que a gente faz com base no passado, com os resultados perfeitos. Porém, em tempo real, a gente sabe que é muito difícil o mercado, sendo caótico, né, e tendo tanto ruído igual ele tem, ele continuar funcionando exatamente como ele funcionou no passado. Então, a gente parte sempre de uma premissa, vamos dizer, da movimentação de preço em si. Por exemplo, nós temos uma estratégia de tendência que tenta capitalizar assim que o movimento explodir e tender a continuar andando, coisas desse tipo. Então, tudo que a gente faz não é grande novidade no mercado, a não ser pelo ponto de vista da robustez e da seriedade. Os conceitos são simples, né? É bom deixar claro. E aí, né, a gente está com o pessoal da Code Trade, a gente tem uma carteira, né, com 3 estratégias de índice, o Alex já havia até falado. O nosso foco hoje maior é nas estratégias do mini índice. Por quê? Por que a gente escolheu o mini índice para operar, né? Primeiro, a gente tem a questão da liquidez. Segundo, que como é o mercado mais operado, ele tende a ser um mercado mais técnico do que os demais. A gente até tem outros ativos técnicos, as ações, algumas delas que têm boa liquidez, são bem técnicas, porém, né, a gente acaba incorrendo de alguns problemas de slippage e tudo mais, e aí a gente, do nosso lado, a gente decidiu por focar no mini índice, que a gente sempre vai ter essa liquidez, a gente fica mais tranquilo para operar. Então, hoje, nessa parceria com a Code Trade, o que nós da Orion temos, né? A gente tem 3 estratégias, na verdade uma, né, até está sendo lançada hoje, ela não estava lá disponível ainda, que é a estratégia Sagitários, né, uma estratégia de tendência. Então a gente tinha lá uma carteira, só que a gente tentou trazer, né,
junto com essa live, essa novidade de colocar mais uma estratégia disponível para o pessoal. Lá, então, hoje nós temos 3 estratégias. A primeira é a estratégia Pegasus, né? E ela é uma estratégia de abordagem mista. O que eu quero dizer com essa abordagem mista? Ela é uma estratégia que em alguns momentos vai estar operando como tendência, e em alguns momentos ela vai estar operando como mean reversion. E o que é esse mean reversion, né? Parece bonita a palavra, mas não é nada de complexo. É nada mais do que um retorno à média. São trades que não estão buscando uma continuação do movimento, mas sim a volta a um preço de valor ali, vamos dizer assim. Por outro lado, a gente tem a Sirius, né, que é uma estratégia de mean reversion, dessa que eu falei, ela opera 100% em mean reversion, então ela está sempre tentando capitalizar depois que o índice, por exemplo, movimentou bastante, ela vai estar tentando pegar um retorno à média ali. Temos também a Sagitários, né, que está estreando hoje com a gente lá, que é uma estratégia puramente de tendência. Então, assim, quando a gente tem aqueles dias bonitos do índice, né, que ele abre e fecha quase que, ele abre na mínima e fecha quase que na máxima, a Sagitários é uma das estratégias que consegue capturar um movimento grande nesse cenário. E por que, né, da gente ter essas 3? Mais à frente eu vou entrar mais nesse detalhe, acho que o Heitor também já deve ter se deparado com isso, mas um problema que a gente tem é que o mercado ele vai mudando, e cada dia ele pode se comportar de uma forma. Então você pode ter esse dia de tendência que eu comentei, você pode ter um dia lateral, você pode ter um dia que não era bom fazer quase nada. A questão é ter a ferramenta certa para operar no mercado certo, né? Então a gente desenvolve essas estratégias com foco nelas se diversificarem. Como assim? Quando a gente pegar um período bom de tendência, que o mercado estiver tendo muitos dias de tendência, a gente vai ter a ferramenta para capturar essas tendências, que seria a Pegasus e a Sagitários. Quando o mercado entrar numa fase um pouco lateral, que os dias não esticam tanto e tendem a voltar para a média, a gente tem a estratégia Sirius, que vai capturar esses movimentos também. E o que isso causa, né? Eu estou acabando me adiantando um pouco, mas o que isso causa na curva de capital de um investidor? Isso causa diluição dos riscos, né? Você vai somar os retornos de cada uma das estratégias e vai acabar diluindo os drawdowns que ele vai ter. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo e vocês vão conseguir entender como que isso aí de certa forma, o almoço grátis que o trader tem, a diversificação. É um único almoço grátis. Ô, Lucas, já quero questionar aqui, eu já faço logo o advogado do diabo, né, que é para entender um pouquinho mais aqui, pensando como cliente, né? Entendi que você tem ali ferramentas adequadas para cada cenário, mas como o cliente sabe disso, ele teria que contratar as 3, ele desliga esse robô, como é que funciona isso na prática para o cliente? Lá na Code, né, eles têm lá a plataforma deles, então lá a gente monta um portfólio, né? Tanto é que tem esse capital sugerido que está aí, eu vou explicar um pouco melhor. Mas o cliente, o ideal é que ele deixe as 3 funcionando. E como a gente já construiu essas estratégias do ponto de vista da diversificação, então basta ele operar elas com o mesmo capital, né, com o mesmo lote, que ele já vai estar obtendo essa diversificação. As 3 vão ficar ligadas e no momento certo de entrar, cada uma delas vai fazer sua entrada ali de acordo com as probabilidades. Entendi. Só para complementar, basicamente é como se as 3 estão ligadas, Carol, e todo mundo está ouvindo, e ela entende como que o mercado está indo. A depender para onde o mercado está indo, aí vai acionar o robô. Mais ou menos isso, né, Lucas? Vai acionar a estratégia e vai acabar entrando no trade. Só para a gente voltar um pouco e falar sobre backtesting, eu acho muito importante ressaltar algo interessante para a galera, que é o seguinte: o backtesting é óbvio que quanto mais tempo você tem, é melhor para a sua estratégia e para a sua amostra. E eu acho muito legal ressaltar que independe do dia que aconteceu, por exemplo, uma pandemia, uma crise dos caminhoneiros, eu acho que, né, todo o mercado acabou sendo prejudicado, aconteceu anomalias, tem gente que se deu muito bem, tem gente que se deu muito mal. Eu acho que a pessoa que está analisando isso tem que olhar para esse dia, para esse momento, digamos assim, mas melhor ainda, tem que olhar para a recuperação do movimento. Então, por exemplo, vamos lá, o Pegasus foi muito mal na pandemia, que pode ter acontecido. Depois, ele conseguiu se recuperar. O erro que ele teve, né, no movimento da pandemia, ele conseguiu ir para frente depois. Então eu vejo muito que a galera esquece da recuperação depois de um backtesting, que eu acho muito importante ressaltar isso para vocês. Então, quando você tiver uma amostra de um backtesting, olhe para ela, procure por anomalias que aconteceu, como o Lucas comentou, e principalmente como que foi depois dessa anomalia. Só queria ressaltar isso, Lucas, porque a galera tem muita dificuldade e acaba olhando só o caso isolado, porque, vamos supor, às vezes você pode ter ido muito bem na crise dos caminhoneiros, mas você foi mal na pandemia. E a questão é, mas os dois, a bolsa não desabou, não caiu? Por que o Pegasus foi bem em 2018 e foi mal em 2020?
são diferentes, são momentos diferentes, mas é entender a recuperação do ativo e por que ele errou. Enfim, só estou colocando esse ponto aí para destacar, para voltar um pouco lá atrás, para não deixar batida essa questão. Pode continuar, meu querido. Oi, Heitor, Lucas, eu queria comentar uma coisa importante que o Heitor colocou, por exemplo, pandemia e outros cenários que ele colocou aí, a gente teve aquela situação do circuit breaker, né? Que algumas pessoas não conhecem, mas é quando o ativo ele pode, por exemplo, estar subindo ou caindo, por exemplo, no caso do mini índice, 10%, por exemplo, né? Uma questão importante, né, além de toda a questão do backtest que o Heitor colocou, as estratégias, né, que rodam na plataforma da Cold Trade, ela tem uma trava de segurança de 8% de queda. Então, se por um acaso o mini índice, ele por alguma notícia, alguma coisa, ele abriu, e depois que ele abriu, ele começa a cair. Na hora que ele bateu 8%, independente se você está posicionado, comprado ou vendido, a estratégia vai fechar a operação, porque você está muito próximo de entrar no circuit breaker. E aí, circuit breaker, ninguém sabe se quando abrir é para cima ou se é para baixo. Então, assim, é um risco muito grande. Apesar das estratégias serem day trades, ela não tem um risco de você estar posicionado de um dia para o outro, sair uma notícia, sair algum problema no final de semana, por exemplo, ou numa noite, por exemplo. A gente está discutindo hoje aí se o Credit Suisse vai quebrar ou não, né? Tá todo mundo preocupado com essa questão no mundo inteiro. Mas pode acontecer alguma coisa durante a madrugada, a gente não sabe. Então, as estratégias, né, a estrutura da Cold Trade tem essa segurança de 8%. Então, se o mini índice abrir e ele começar numa queda onde der 8%, ele encerra qualquer operação. Então, isso é uma proteção a mais para você não estar posicionado num circuit break. Exato. Mencionar isso. Excepcional. Isso aí. Até comentando isso que o Alex falou por último, né? Eu tento trazer um pouco para o dia a dia de quem opera na mão, porque eu comecei assim, eu acredito que a maioria do pessoal que tem sua entrada no mercado assim, né? A gente vai operar discricionário e tal, a gente vai lá e lida com aquela montanha-russa emocional. Agora você pensa, né? A gente está numa operação e por algum motivo, vamos dizer que não acionou um stop, alguma coisa do tipo, e chega perto de um circuit break. Para você fazer isso na mão é bem complicado. Você ter essa pegada na hora de tomar a decisão e falar, peraí, eu vou parar tudo aqui, entendeu? Então é uma ferramenta, né? O Stark, que acaba te dando essa segurança de se proteger até mesmo de você mesmo, né? Vamos dizer assim. Acabou que eu não falei também, Heitor, mas né, essa fase de desenvolvimento nossa, antigamente, como que ela era feita? Quando eu iniciei no mercado, eu iniciei com trading discricionário, né? Depois de um tempo, eu fui me voltando mais para essa questão do trading sistemático, algo trading, e aí eu comecei a fazer aqueles backtests imensos, né? De forma manual. Já tendo um background em ciência da computação, né? Não formação, mas já sabendo alguma coisa de programação, eu me voltei a fazer esses backtests de forma automatizada. E aí, cara, eu acabei vendo um pouco do que você falou, dessa questão de ter que vencer esses períodos, né? A gente começa a ver algumas métricas ali que manualmente é muito difícil você conseguir entender e de conseguir até mesmo passar. Por exemplo, 7 trades em seguida, 8 trades em seguida negativos, você acha assim, nossa, a estratégia vai morreu, né? Só que olhando para trás, você consegue ver que muitas das vezes ela se recuperou, né? Então você tem que partir de modelos que são robustos, que aguentem o calor ali dos piores momentos do mercado, né? E essa é uma das vantagens que você tem uma ferramenta como o Stark que vai te trazer. Você consegue testar essas coisas de uma forma mais fácil do que você teria que testar como eu fiz, com programação pura, né? Eu tenho um sócio que é programador e foi ele que converteu as minhas ideias para programas, né? Bem dizer assim. Porque o MQL5, que é a linguagem do MetaTrader, a linguagem de programação do MetaTrader, não é uma linguagem tão acessível, não é igual um Python da vida. Então, você precisa de uma boa base de conhecimento para você conseguir criar um robô. E o Stark da Cold Trading, ele vai lá e te elimina essa necessidade de ter que saber programar. Você consegue fazer os testes, né, com base em referências que você tem lá dentro do próprio robô deles. E foi isso que a gente passou a usar depois que eu tive contato com a Cold Trading, né? Antes a gente fazia toda essa parte da testagem de forma manual, primeiro, né, manual, depois eu passei para os nossos robôs aqui, e aí a cada ideia que eu tinha, né, às vezes você está deitado, meia-noite, vem uma ideia de trade na sua cabeça. E aí como que você testa isso? Eu tinha que ir lá com o meu sócio, desenvolver, né, essa ideia, montar um código imenso no MQL5, que fica tudo muito grande, os códigos lá, para depois testar. E nisso, muitas vezes, você acabava desistindo. Você falava, depois eu testo e acaba perdendo. Com o Stark, a gente tem essa facilidade de conseguir testar as nossas ideias bem mais rápido do que era de costume, entendeu? Então, assim, quando a gente fala dessa questão do algo trading, o pessoal acha que é muito complexo. Hoje estão se criando essas ferramentas, né, para facilitar a vida de quem quer se aventurar por esse mundo aí. Eu já queria aproveitar aqui, eu acho que o cliente, o nosso telespectador aqui estava
falando referente ao que Alex trouxe, né, de estopar ali quando tem ali queda de 8%. Ele está perguntando se essa limitação dos robôs não afeta nas estratégias da Orion. Não. Assim, no pior dos cenários, a gente não vai ter nenhuma estratégia, se Deus quiser, jamais que vai chegar perto disso aí. Que nem eu tinha dito, nosso foco maior aqui é em risco, controle de riscos, né? Depois a gente pensa em ganhar dinheiro. Porque no passado é muito fácil a gente achar alguma coisa que funcionou muito bem e tudo mais. Só que muitas vezes o que o pessoal faz? Ele está com um risco que está escondido ali, que ele está evitando tomar o loss, né? Isso não é nosso foco. A maioria das nossas estratégias, elas não acertam tanto, porém quando elas acertam, elas capitalizam bastante, entendeu? E esse é o diferencial. Então, nosso risco é bem mais curto, em proporção com que geralmente se pratica. A gente usa stop menor, né, geralmente, e mais de uma forma de stop também para fazer as saídas, e tenta capitalizar ao máximo quando o mercado quiser pagar. Não sei se deu para te responder bem, Carol. Para mim ficou claro. Se o Rubens não entendeu, coloca aí de novo para a gente no chat. O Luiz está perguntando aqui para ver na prática, mas eu acredito que a gente vá um pouco mais à frente e mostrar ali na prática, né, como funciona esse processo de automação, né? A gente vai mostrar, Carol, a gente vai mostrar numa tela como que o cliente, ele liga ou desliga uma estratégia, ele muda o número de contrato. Ele não precisa ficar acessando o MetaTrader 5, não precisa ficar acessando a VPS. O Lucas vai mostrar a conta do sócio dele, que é um cliente genial também. Ele vai entrar no site da Cold Trading, vai desativar, ativar as estratégias, aumentar o número de contratos diretamente pelo site, pela área de cliente. Isso o Lucas mostra um pouquinho mais à frente. Perfeito. Vamos lá. Então, assim, né, só para a gente resumir um pouco do que eu falei, né, lá nós temos, então, essas 3 estratégias, a Pegasus, a Sirius e a Sagitários. Uma coisa que eu achei bem interessante quando eu tive o primeiro contato com o pessoal da Cold Trading foi essa questão deles também se preocuparem muito com o risco, do lado do cliente, né, eles não estão focados só em vender. Então, eles têm todo esse cuidado, né, e eles têm profissionais que fazem essa validação do meu trabalho do lado de cá, a validação da APMEC, inclusive, né, para determinar um capital que seria adequado. Porque o que pode acontecer? O cara pegar uma estratégia de trading robusta, vamos dizer, e aí ele vai lá e coloca um capital que é 1/3, 1/4 do que ele deveria colocar. Então, na hora que ele tomar o primeiro rebaixamento ali natural da estratégia, ele vai tomar um drawdown muito maior, né, um rebaixamento muito maior do que ele deveria tomar. Ele vai ficar muito mais preocupado, vai gerar aquela frustração gigantesca, né? O pessoal lá da Cold Trading já tem esse cuidado de eles auxiliarem nessa determinação do capital de acordo com critérios técnicos dele, né? Monte Carlo, para o pessoal que já tem mais conhecimento. E aí eles vão lá e determinam um capital que vai ficar confortável para você operar as estratégias. Por mais que ela tome stop ou o que for, você nunca vai tomar um stop que é muito grande com relação ao capital que você tem na conta. Então você está com o seu controle de riscos ali em várias camadas, né? Do nosso lado, do lado da Cold Trading, e a gente está sempre tentando. O pessoal acha que eu falo demais de risco, né? Mas é porque eu acho que o trading é arriscado, né? Tem muita oportunidade, mas se a gente partir do ponto de vista do risco, a gente consegue construir uma carreira bem mais leve para frente. Lucas, antes... Pode falar, Heitor, desculpa. Pode falar você, desculpa. Não, eu ia aproveitar a apresentação, essa parte da apresentação, até porque uma das 3 perguntas que eu recebi da galera, a primeira era para mostrar como é que funciona, né, todo esse passo a passo de ligar o robô, desligar. O Alexandre até bateu no ponto de, se você não tem tempo, né, obviamente os robôs, né, o algoritmo pode acabar te ajudando nisso, mas já aproveitando essa tela que eu tenho aqui, eu queria que o Lucas ele falasse um pouco, né, sem entregar de fato a cereja do bolo. Por exemplo, me fala quais indicadores, por exemplo, talvez pelo menos um de cada. Eu tenho isso no Pegasus, eu tenho isso no Sirius, eu tenho isso, enfim, no terceiro. Comenta um pouco para a galera, só para a galera entender qual é a abordagem que você tem em cada um. Sem entregar a cereja do bolo, né? Falar, no Pegasus eu uso isso e isso e isso. A galera tá fazendo amanhã no MetaTrader. Cara, mas é muito tranquilo quanto a isso, assim, de copiar e tal, porque as estratégias, elas são simples na essência, igual eu disse, né? A maior questão é essa questão da gestão do risco, eu acho que é mais importante em si, até mesmo do que as estratégias. Você precisa de uma estratégia robusta, né, sólida, e mais a gestão de risco que vai determinar se você vai prosseguir ou se você vai se frustrar muito. Mas vamos lá. No caso da Pegasus, por exemplo, o que a gente está buscando? Eu gosto muito de modelos matemáticos de previsão, de explosões no preço. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A gente usa muito indicadores de volatilidade, né? São os que eu mais uso. Eu não uso muito indicador de bandas e tudo mais, a gente usa mais indicadores de volatilidade. Para quê? Quando eu vou entrar numa estratégia que nem a Pegasus, meu foco é que o mercado tenha vindo de um momento de contração.
E a gente quer uma explosão para fora disso aí, porque ali a gente tem uma chance maior do preço andar e pagar um retorno que valha o nosso risco, né? Então, a abordagem da Pegasus, a gente não tem nenhum indicador de bandas, né, nenhum oscilador. O que a gente tem é indicadores de volatilidade, que a gente está tentando medir isso. O preço contraiu a volatilidade por um tempo, a gente meio que espera que essa volatilidade vai se expandir. Por quê? Se analisar o preço, né, um gráfico de preço, você vai ver que ele tem seus ciclos, mas ele é muito mais errático, o preço, do que a volatilidade. A volatilidade ela é muito mais cíclica. Então, quando você tem uma expansão de volatilidade, depois ela tende a contrair mais uma vez. E nessa contração você consegue meio que prever que vai haver uma nova expansão. Então a gente tenta capitalizar com isso aí. Isso no caso da Pegasus. Assim, você consegue dar um exemplo de pelo menos um dos indicadores que você usa da volatilidade? Pô, se eu não uso banda de Bollinger, que são os mais reconhecidos no mercado para volatilidade, né, me fala um, por exemplo, que vocês usam dentro do Pegasus. A gente usa uma variação do ATR no Pegasus para calcular essa questão da volatilidade. Só que a gente usa um jeito de calcular ele um pouco diferente do ATR padrão que a gente tem. A gente olha mais os corpos das barras do que o range da barra como um todo, entendeu? E isso aí a gente programou dentro do Stark, né? A gente já tinha essa programação nos nossos robôs e a gente mudou isso para dentro do Stark e faz isso por lá. A ideia é essa que eu te falei. Por exemplo, a gente teve um período de grande volatilidade no mercado, né? Assim, eu acredito que medindo pelo ATR não daria grandes diferenças, é porque a gente achou um meio um pouco mais sofisticado de fazer. Mas a ideia, o ATR conseguiria pegar. Você consegue ver os ciclos no ATR, por exemplo, de quando o preço se expandiu demais. Após uma expansão dessa, se você estiver entrando numa estratégia de tendência, geralmente você vai estar mais fadado ao fracasso, né? Já numa estratégia de mean reversal, igual é a Sirius, depois que você teve uma expansão grande, por exemplo, no ATR, você consegue meio que prever que você vai ter uma contração. Então a probabilidade do preço continuar contra você é menor do que a dele voltar para o valor. Deu para você entender mais ou menos, Heitor? O que eu quis dizer? Não, claro, não entendi. Eu posso até... É só para a galera entender, por exemplo, que às vezes fica muito... abstrato, fica abstrato, por exemplo, Pegasus, abordagem mista, beleza, aí contração, enfim, mas aí quando você traz para o indicador, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que às vezes não vai entender a estratégia, mas, por exemplo, ATR, muitas das pessoas já ouviram falar, bandas de Bollinger já ouviram falar, e fica um pouco mais claro qual é o objetivo do robô, entendeu? Por isso que eu trouxe essa questão. Eu vou... Quer ver? Deixa eu tentar te mostrar, vocês estão vendo minha tela ainda, né? Consegue ver? Consegue? Eu vou dar um exemplo de um dos trades que a Pegasus fez aqui, só para vocês poderem ter uma ideia. Acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Por exemplo, salvo engano, a gente estava vendido nessa barra aqui, né? Não desse time frame, mas o movimento era esse que a gente capturou. Qual que era a ideia aqui? A gente teve um dia de compressão, não só um dia, a gente teve vários dias de compressão de volatilidade, né? E o ATR é que a gente usa para medir isso. Então, assim, o preço não estava andando, a gente não estava tendo aqueles grandes dias de tendência. E o que a gente faz? A gente tenta se posicionar para capturar esses dias de tendência. Então, a função da Pegasus, nesse caso aqui, em específico, era tentar pegar um dia de grande tendência, daqueles que fecham lá perto da mínima, entendeu? Essa era a ideia, um trade dela. Então, a gente tem um sinal de price action confirmando, junto com um filtro, vamos dizer, de volatilidade. Melhorou, Heitor? Perfeito. Legal. Perfeito. Ô, Lucas, comenta pra gente um pouquinho, se você puder voltar naquela tela que você estava, o Sagitários, como que ele trabalha, que tipo de indicador que ele utiliza? Vamos lá. O Sagitários, a gente está tentando pegar reversões... Oi? Você consegue explicar pelos slides, Lucas? Talvez acho que ficaria melhor. Você tem uma descrição dele na tela, nos slides? Nos slides, não. Eu acho que eu consigo explicar melhor aqui no gráfico, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Os Sagitários, a gente está tentando pegar explosões de movimento também, da mesma forma. Então, assim, vamos dizer que a gente tem uma tendência, né, estabelecida. Você pode medir isso de várias formas, né? No caso dele, a gente mede isso com média. A gente usa média para fazer essa definição de, nós estamos em tendência. Primeiro, a gente está usando time frames maiores para definir essa tendência, né? Porque quanto mais baixo o time frame que você estiver usando, mais ruído você vai ter. Então, a gente está usando os time frames maiores para capturar a real tendência do mercado. E o que a gente está querendo com um robô igual, com uma estratégia igual a Sagitários? Os momentos em que vai se começar uma tendência, vamos dizer assim. Então, ela é uma estratégia que tem um perfil de errar mais vezes, porém, quando ela captura um movimento bem grande, né? Então, ela tem um stop bem curto e os alvos bem grandes, vamos dizer assim.
Apesar de que a maioria das nossas saídas, elas não são feitas nem por alvo também, é mais por padrão de price action. Então a gente tem vários tipos de saída, né? Eu vou tentar até achar um trade aqui da Sagitários, só para poder exemplificar melhor. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse aqui foi um trade. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente tinha, né, nosso indicador de média num time frame maior, indicando que a gente tinha uma tendência de baixa. Nessa barra aqui, a gente tinha um sinal de entrada da Sagitários. Por que disso? Se eu conseguir entrar numa tendência assim que ela está revertendo, né, e para pegar isso aí, é o que eu falei, a gente vai ter vários stops, né, é uma estratégia que acerta menos, mas quando acerta, você consegue capturar uns movimentos bem grandes. Então a gente vai tentar aproveitar ao máximo. Num dia forte de tendência, igual estava acontecendo muito na época das eleições ali, outubro, novembro, dezembro, num dia muito forte, né, você consegue capturar um movimento bem grande com um stop bem pequenininho, no caso da Sagitários. Deu para entender, Alex? Legal, tranquilo, Lucas. Você consegue mostrar para nós aquela parte de como que o cliente consegue ativar a estratégia, de como ele liga, desliga, para o pessoal entender que não precisa acessar VPS, que não precisa do MetaTrader 5, até porque muitas pessoas estão trabalhando, né, Lucas? A gente precisa levar em consideração isso. As pessoas não estão no trabalho e tal, tudo, elas não conseguem acessar. Essa conta, por exemplo, do João, ela está rodando numa conta real da Genial, correto? Exato, né? A gente usou essa conta dele hoje para poder fazer um exemplo, trazer um exemplo para o pessoal de como que é essa facilidade de assinar. Então, o primeiro passo no fluxo, né, de contratação vai ser a pessoa ir lá na página da Genial ou pelo link que está aqui, né, pro pessoal. Ele vai fazer essa assinatura e aí ele vai conseguir fazer um agendamento com uma pessoa, né, com o responsável da Code Trading, que vai implementar, né, essas nossas estratégias numa nuvem para o cliente. Mas eu vou falar assim, a nuvem, o pessoal vai achar, não, é muito complexo. Não é. Depois que foi feito esse primeiro passo, né, Alex, essa implementação, o cliente ele vai ter um acesso no celular dele ou aqui no app pela internet mesmo, pelo browser. Até colocar uma coisa importante, Lucas, a Genial, além de ter, né, o melhor MetaTrader 5, né, em questão de velocidade, execução, market data, né, que a gente colocou, que são os gráficos, né, vamos dizer assim, eles também têm o AVPS, né, da própria Genial, que o cliente consegue acessar pela área logada dele e ativar. Então, ele consegue usar uma VPS gratuita também. Então, quando o nosso consultor entrar em contato com o cliente para ativar, ele pode utilizar a VPS da própria Genial ou usar uma gratuita também da AWS, que a gente também ajuda o cliente a ativar. E aí, depois ele entra nessa tela, que é a área do cliente. Se puder mostrar, Lucas, acho que seria legal. Eu acho que só reforçar aqui, né, Alex, que tanto o MetaTrader quanto a própria nuvem, né, a VPN, a Genial tem o Genial Cloud e você não paga por nenhum desses dois produtos, tá? Aqui na casa. Exatamente. Então, acho que é legal a gente reforçar isso também. Exato. E depois feita essa contratação, vai ter um profissional da Code que vai chegar e vai mostrar o caminho, né? E ele vai implementar junto com o cliente, vamos dizer assim. Tendo feito isso, né, já tendo essa implementação do MetaTrader lá na nuvem, já com o nosso robô, tudo certinho, o cliente não vai precisar de se preocupar mais em ficar olhando essa VPS, a não ser que ele queira, né, conferir alguma coisa lá na plataforma, no terminal do MetaTrader, mas a preocupação dele vai ser controlar pelo site aqui. Então, se ele quer ativar ou desativar alguma estratégia, ele vai vir por aqui, né, Alex? Exatamente, isso. Aí você clica ali, por exemplo, ali no Orion Robust, né, da Genial, e ele já vai mostrar quais são os portfólios que a pessoa tem. Vai ter que logar novamente com a senha, ficou muito tempo aberto. Só um momento que a gente dialoga aqui rapidinho. Tá. E aí, pessoal, só para ficar claro, né, depois que o cliente ele tem, até se quiser parar de compartilhar a tela, né, o Lucas, isso, obrigado. Por conta que você vai abrir novamente aí com usuário e senha, enquanto ele abre lá, pessoal. O cliente, na hora que ele contrata, né, o portfólio, ele vai ter usuário e senha no site da Code Trading, e por lá ele vai gerenciar a VPS dele, né? Então o MetaTrader 5 dele está conectado à corretora Genial, já está com o capital alocado, margem alocada, e tudo isso, se o cliente não souber fazer, o consultor da Code Trading ajuda a fazer, que é ativar no Trader Cockpit, definir uma margem para operar,
né, e ativar o Meta também, né, como a Carol colocou, é 100% gratuito, o cliente, tendo essa orientação da nossa equipe, ele consegue entrar nessa tela e fazer a gestão, né, do portfólio dele, liga, desliga. Então, vamos supor que o cliente, né, até respondendo um pouquinho, o Luiz Antônio perguntou, poxa, olha, na segunda-feira eu tive uma informação no final de semana que alguns bancos americanos quebraram, eu decidi não operar, né? Eu sei que o robô tem toda a segurança, tal, tudo, mas eu estou prevendo aí que vai ter um circuit breaker, eu não quero operar, nesse dia. Ele vai entrar nessa tela, aí eu vou pedir para o Lucas compartilhar a tela dele novamente. Ele tem um botão que ele desliga todas as estratégias, que é aquele vermelhinho lá em cima, né, Lucas, você puder clicar. Aí ele desligou todas as estratégias de uma vez só, tá? Então tá desligado. Aí se passou a segunda-feira, não teve o circuit break, na terça-feira ele quer ligar, ele clica ali, ele ativa todas as estratégias. E como que ele faz isso de forma individual? Ele clica no portfólio, clica por favor no portfólio, Lucas. Ele vai ter, no caso aí, 2 portfólios, né? Tem ali a carteira Robust Genial, que ela foi lançada hoje, na verdade até por conta dessa live, a gente está incluindo aí o setup de Sagitários, né? A carteira Robust já está na Genial desde outubro, tá? Agora, essa carteira Robust Genial, ela está sendo lançada hoje. E qual o diferencial dela para a carteira que já tinha antes na Genial? Ela tem 3 setups, né? Que é aí a entrada dos Sagitários, igual o Lucas comentou. E por esses 3 botões verdes, o cliente ele pode desligar as estratégias de forma individual. Então, por exemplo, vou pedir para o Lucas desligar a Pegasus, por exemplo. Ele clica ali, ele já desligou a estratégia, pronto, não vai operar naquele dia que você desligou, né? E aí, se ele quiser mudar o número de contrato, ele pode ligar novamente, Lucas. Ele ligou, ele quer alterar o número de contrato. Então, basta ele vir ali, coloca 2,00, ele já vai estar com 2 contratos. Então, de uma forma muito simples e rápida, ele consegue gerenciar a operação dele. Ele não precisa do trabalho dele, acessar uma VPS e coisa desse tipo, porque toda a gestão é feita por essa parte, tá? Carol, não sei se tem alguma dúvida do pessoal aí, a gente tem só mais 15, 20 minutinhos. Se tiver alguma dúvida, pode trazer, senão a gente vai para os próximos pontos. Acho que o Heitor tá tocando aí, né? Acho que tem um time aí, o Jorge também tá falando ali da Cold Trade, porque muita gente não sabe como implementar isso. Eu acho que o legal da Cold Trading e das estratégias que vocês fazem é exatamente isso, você não precisa desenvolver nada, né? Já tá pronto. Exato. Tem alguma Siri aí falando. Junto comigo. Foi a minha, desculpa. Imagina. Tá querendo contratar o robô da Coach. Tá querendo. Aqui é tanto robô, Alexa, Siri, é tanta coisa ao mesmo tempo aqui. A Alexa eu desliguei, a Siri eu acabei não desligando, ela acabou entrando aqui. Legal. Mas imagina, na verdade o que eu queria trazer aqui, né, porque eu sei que vocês inclusive têm alguns cursos, né, ali para auxiliar, para quem quer realmente tirar dúvida, entender como automatização pode de fato ajudar, enfim, acho que o passo a passo, mão na massa, a gente já possui alguns tutoriais, né, vocês como Code Trading, acredito que o Lucas também possa ajudar com isso, mas o que eu acho legal a gente trazer aqui, né, quando a gente fala de automatização? Eu, Carol, por exemplo, eu invisto ali em ações, mas de uma forma, pensando realmente em longo prazo, e porque também, acho que primeiro aqui, o meu caso nem é tanto esse, porque eu, como trabalho dentro da Genial, eu não posso fazer day trade. Mas ainda que eu não soubesse operar nesse mercado, acho que esse é um produto que ele atende muito bem. Então, obviamente, aqui a gente não tem de que fazer nenhum tipo de investimento, porque o coleguinha do lado falou que é legal. Mas, porventura, você já estudou um pouco isso, entende um pouco mais, mas não sei, você é médico, advogado, tem qualquer profissão que não day trader, acho que aqui tanto você não precisa saber a fundo de como funciona, né, para colocar a mão na massa, como você também não precisa ter tanto tempo assim para ficar na frente da tela do computador. E eu acho que tem um terceiro quesito aí também, que é aquela questão da gente tirar um pouco, né? A gente não tira completamente, porque no final das contas o nosso dinheiro está em jogo, mas você tira um pouco do emocional, né? De entrar ou sair dentro de uma operação pura e simplesmente por feeling. Né, ali você tem uma estratégia e você segue uma estratégia. Então, queria que a gente falasse um pouco também sobre essas duas vertentes aí, porque o intuito aqui não é falar só para quem já é profissional e entende muito bem do assunto, é para mostrar que existe possibilidades para quem ainda não opera nesse mercado, sabe que existe possibilidade, mas não tem tempo e nem sabe muito bem como isso funciona, além também, eu acho que da questão de você não precisar alocar um capital tão grande assim. Então, acho que vale a pena a gente aproveitar esses últimos 15, né, 10 minutos aí, para falar a respeito disso também, Alex e Lucas. Carol, até eu ia pedir para compartilhar a minha tela aqui, e aí eu acho que eu poderia mostrar para o pessoal. Acho que assim, o ponto mais importante, assim, você precisa ser um cliente genial para poder usufruir de todas essas funcionalidades que nós estávamos discutindo aqui, de ter um MetaTrader exatamente seguro, né, eficiente e rápido, né? Então, eu estou na minha tela com você. Para quem é cliente Genial, pode abrir a conta um pouco mais abaixo.
entrar na parte de ações e futuros, tá? Para entender um pouquinho como funciona. E depois você vai procurar aqui parceiros MetaTrader 5. Então, se você já é cliente ou se não é, basta entrar aqui no site da Genial, se cadastrar, se não for cliente. E depois disso, você pode vir aqui em parceiros MetaTrader 5. A CodeTrade, ela vai te ajudar em todas as etapas. Claro, você só precisa ter a conta na Genial, ter o dinheiro depositado na conta da Genial, e aí eu volto a reforçar. Não faça nenhum investimento onde o dinheiro não esteja na conta da sua corretora. Por exemplo, aqui no caso da Genial. O seu CPF, né? Acho que isso é super importante. Exatamente isso. Não porque a gente tem visto aí para ninguém. Nem para assessor, nem para empresa, nem para amigo, né? Vocês viram o que deu aí recentemente aí com alguns amigos, né? Inclusive do Palmeiras aí, que a gente viu recentemente. Então, assim, o que acontece? Você tem que transferir para uma conta que seja o seu CPF, no caso aqui da corretora Genial, para você ter segurança que o dinheiro está em seu poder. Você poder aplicar, desaplicar, sacar. Se acontecer alguma emergência, você olha, eu depositei lá 50 mil na Genial, mas apareceu uma emergência de família, você mesmo vai lá, faz a gestão em cima dele, saca, aplica, né? Se precisar de algum suporte, tem, né? Os assessores da Genial, tem o chat, tem o suporte da Genial para ajudar, mas o dinheiro tá lá, tá na sua mão. Então, primeiro ponto, nunca transfira nenhum centavo para a conta de ninguém para fazer nenhum tipo de operação. Nós estamos fazendo aqui, lembrando, tudo em renda variável, né? Então você não pode colocar, poxa, eu tenho só 100 mil reais, eu tenho 100 mil reais para investir, eu quero colocar os 100 mil reais diretamente em renda variável. Pô, aí a gente também não aconselha, é o máximo 10 a 20% aí em renda variável, tá? Então aí você alocou lá parte desse capital, você pode deixar até parte desse seu capital em um tesouro, né, dentro da própria Genial, você pode deixar alocado lá, pedir suporte para a corretora. Esse dinheiro alocado lá, você consegue gerar margem, tá, para operar. Aí você vem aqui em parceiros MetaTrader 5, você vai encontrar aqui a Genial já no começo, toda uma explicação sobre a CodeTrade, que ela é regulamentada e tudo mais. Você vai poder consultar os resultados reais, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em resultados reais, ele já vai abrir o site da CodeTrade, mostrando a conta da Orion dentro da Genial, tá? Então, lá dentro dessa conta, tudo rodando em conta real, tá, pessoal? Até se for preciso, a nota de corretagem, tal, tudo isso tem. Por quê? Para o parceiro, igual o Lucas colocou, ser colocado dentro da CodeTrade, ele tem que ser homologado pelo nosso analista CNPIT, tá? Então, todos esses trades que estão aqui no nosso site são em conta real, na conta da Genial, da Orion, tá? Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, o resultado em conta real, o histórico desde 4 de outubro até o dia de hoje. Então, estamos falando aqui do dia 15/3. Estamos falando aí de 5 meses e meio, tá? Mais ou menos, tá? Então, aqui nós estamos falando de um período aí de 5 meses e meio que deu uma rentabilidade de mais ou menos 58%, tá? Então, vamos dizer que está dando mais ou menos 10% ao mês, um pouquinho próximo aí de 10% ao mês, tá? E como que funciona? Cada uma dessas operações aqui tem o nome da estratégia. Então, por exemplo, e é importante lembrar, né, que não é porque o robô faz só ganhar, tá, pessoal? Tem ganhos e tem perdas. Estamos até vendo aqui loss, né, algumas perdas e alguns ganhos. Mas o importante é na curva de capital você ter mais altos do que baixos, né? Então tem momentos que você pode ter uma queda, mas depois recupera. É aquela questão, né, da resiliência, da estratégia de poder estar sempre subindo o capital, né? A taxa de acerto e o fator de lucro. Oi, pois Alex, não. uma dúvida. Acho que a gente já falou muito sobre isso, né? As pessoas acabam entrando quando o movimento já aconteceu e saem, né? Enfim, qual é o tempo mínimo aí que você aconselha para uma pessoa que aderiu a uma estratégia, independentemente do mercado? Né? Então, qual é o tempo mínimo de permanência, assim, numa estratégia que você sugere? Olha, a gente sempre sugere para os nossos clientes, o mínimo são 3 meses, mas o ideal são 6 meses, tá? Por quê? Você pode entrar no momento ruim, ou você pode entrar num momento muito bom e também se faz, poxa, entrei em um mês, ganhei 10%, 15%, excelente. Vai ser sempre igual assim? Não. Vai ter mês que vai ter oscilação. A gente pode até ver isso no gráfico aqui. Por exemplo, aqui no mês de outubro, ele estava 730 positivo e logo depois teve um pequeno drawdown, foi para 400, né? Então, isso é normal acontecer. Então, esses altos e baixos faz parte, tá? Então, a pessoa sempre tem que ter aquela visão de vou utilizar por no mínimo 3 meses e o ideal é 6 meses. Mas, claro, se acontecer uma emergência, vamos supor, contratei, estou lá com 3 meses, aconteceu algum problema na família, eu vou precisar do dinheiro. Opa, é só desligar as operações, lá da forma como o Lucas mostrou, e lá na corretora, fazer um saque do valor parcial, total, se precisar, porque o dinheiro está na sua conta, está na conta da sua corretora. A liquidez é diária, né? É diária. Isso, Alex. A liquidez não fica preso.
Isso que a gente está dizendo é você não sair numa operação, né, só porque teve um dia ruim, né? Exato. Acho que isso é importante. Alex, Fala aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só é mais operacional. A pessoa que, por exemplo, vamos supor, eu não, nem sei o que é isso, eu tô começando. Existe alguma maneira, vocês disponibilizam algum tipo de período de teste, algo do tipo? Por exemplo, 7 dias grátis, enfim. Existe algum modelo de eu testar isso? Porque às vezes fica muito abstrato para quem está acompanhando em casa. Eu não consigo nem operar direito no mercado. Aí eu vou contratar um robô, parece que não entra muito na minha cabeça. Existe Sim. Vocês fazem algum tipo de trabalho ou não? A gente não tem nenhum período de teste, né? Porque senão entra naquela situação, né? O cara testou 7 dias, ele pode ter 7 dias excelentes ou pode ter 7 dias ruins, né? Então o cara acaba se frustrando. Mas a gente tem uma equipe de atendimento, de consultores, né? Inclusive o Jorge, por exemplo, está online aí no chat do YouTube, que atende o pessoal através do nosso WhatsApp aqui. A pessoa pode clicar aqui, ela vai ser atendida por um consultor. Tem vários consultores das 8 às 18, tirando todas as dúvidas. A gente tem vídeos, a gente tem lives gravadas, tem orientação. E a pessoa, ela pode fazer toda uma análise e um acompanhamento antes de analisar. Então a pessoa está assistindo a live hoje, poxa, eu não tomei a decisão ainda, eu quero analisar com calma, por exemplo. A pessoa pode acompanhar uma semana, 2, ver o resultado, entrar em contato, tirar dúvida, conversar com a gente, né? E o grande ponto também, a pessoa pode analisar cada uma dessas estratégias, o resultado em conta real, que está aqui, e também toda a parte da lâmina da estratégia, que também está disponível no site. Então a pessoa pode clicar aqui no canto, no ícone vermelho aqui, ele vai cair nesse PDF que tem uma explicação da estratégia. Então aqui ele consegue ter um entendimento um pouco melhor de como funciona a estratégia, mais ou menos um pouco o que o Lucas explicou, a curva de capital, o desempenho dela e tudo mais, o risco financeiro, antes de tomar a decisão, tá? E aí a pessoa pode entrar em contato com a gente, esclarecer todas as dúvidas. Mas, para não me alongar muito, pessoal, eu queria compartilhar com vocês que, por conta dessa situação, né, que a gente está lançando esse portfólio novo dentro da Genial, a gente tem aqui dentro do site da Genial um desconto de 25%. Então, quem tiver interesse em conhecer, pode chamar a gente no chat, a gente vai ajudar lá, vai orientar. Está saindo com 25% de desconto no plano trimestral. Para conhecer um pouquinho mais aqui dentro, e também no link dessa live, você vai ter um botão Conheça, no link da live também, que vai cair nessa página, onde explica um pouquinho mais o que é a Orion, o que é a Cold Trade, quem é o Lucas, como funcionam as estratégias, tá? Então, todos os detalhes de como funciona a estratégia, o tempo gráfico, os resultados, para a pessoa poder orientar, ter uma orientação completa. E é importante também mencionar, né, que a Cold Trade, ela é regulamentada pela PMEC. Para quem não sabe o que é a PMEC é um órgão autorregulado ligado à CVM, né, para onde nós enviamos as lâminas. O nosso analista tem lá que cumprir algumas regras para poder aprovar as estratégias e assim poder ser comercializado dentro do mercado. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos um pouquinho para as dúvidas, Carol, Heitor. Vamos ver aqui. Na verdade, eu queria dar uma recapitulada, né? Para quem não é cliente Genial, basta abrir sua conta aqui com a gente. Quem já é cliente Genial vai acessar a nossa página aí, acho que de ações e futuros, né? E já vai entrar em parceiros MT5, você vai conseguir contratar. O que você vai precisar para realmente colocar esse robô para rodar? Você precisa ter sua conta na Genial, o MetaTrader 5, você já consegue contratar também a nossa VPN, que é a Genial Cloud, e acessar esse link aí dessa página de parceiros MT5 para conhecer e contratar a ferramenta que for mais adequada para você. E aí todo o time ali da Code consegue auxiliar no processo, né, para baixar a plataforma, para realmente colocar e ativar alocar margem, todos esses detalhes, Carol, todos esses detalhes. Perfeito. Ativar Trader Cockpit. Então, assim, a gente tem hoje uma base enorme de clientes, né, que operam com a gente na Genial. A gente tem aí todo o suporte também do time da Genial, é importante destacar todo o suporte do atendimento e tal. É muito bom, né, tanto para nós como parceiros, quanto para os clientes também. Então, assim, é mais uma facilidade. Você vai ter o Meta 5, que é o melhor do Brasil. Além de ter o Meta 5, né, que é o MetaTrader 5, você vai ter a VPS gratuita. Você pode ativar dentro da do próprio site da Genial. Nossa equipe te ajuda a fazer isso. Mas eu só tenho conta na Genial. Não se preocupe, o restante a gente consegue te ajudar. Mas é importante você ter pelo menos a conta aberta na Genial, e depois disso a gente consegue ajudar em todas as etapas, tá? Tendo a conta aberta na Genial, a gente consegue ajudar em tudo, mas também se tiver alguma dúvida, né, basta acessar o nosso site, tá? Então, assim, entrando no nosso site aqui, você pode entrar lá, codetrade.com.br, já vai cair no nosso site. A gente tem todas as explicações, tem resultado em conta real, tem o FAQ aqui para o pessoal poder tirar
todas as dúvidas, né? Então, poxa, eu queria aprender um pouquinho mais. Eu posso vir aqui no produto Cold Trading, entender como tudo funciona, tirar todas as dúvidas, ver como funciona o MetaTrader 5, antes mesmo de contratar ou de entender como funciona tudo isso. E Alex, eu vi ali, né, que o Lucas colocou uma sugestão ali de alocação de capital de R$ 8.000, mas fala mais um pouquinho sobre os custos, porque 8 mil não é um custo, não é? Ali, na verdade, a gente está falando de alocação de capital, mas fala Isso. de forma ampla ali sobre os possíveis custos para a contratação e colocar essa operação realmente para rodar. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, se o cliente for um cliente genial, ele tem a opção de ativar o RLP, tá? Que é uma funcionalidade que tem no mercado, que veio para trazer bastante liquidez e ele não vai pagar corretagem na Genial, tá? Vai ter só os custos e emolumentos da B3, que gira em torno aí de mais ou menos 40 centavos por cada operação, tá? Acho que não passa disso, a parte de emolumentos, ou talvez até um pouquinho menos, a gente sempre coloca um pouquinho mais para cima para não ter problema, tá? Esses emolumentos são pagos para a bolsa diretamente na sua nota de corretagem. Então, você, por exemplo, entrou aqui, já é cliente Genial, entrou em contato, contratou o nosso plano de 3 meses, né, aqui por 547. Então, a gente for dividir isso daqui, dá um valor muito baixo por mês, tá? Você contratou. Nosso consultor vai ativar a VPS, seja da Genial, gratuita, o MetaTrader 5 também da Genial, totalmente gratuito, você está operando. Você precisa desse capital que a Carol falou, que podem ser os R$6.000 para operar 2 estratégias, que é a Pegasus ou a Sirius, ou também, né, como estamos lançando hoje, tem como você utilizar o portfólio com as 3 estratégias, né, que é o Sagitários também, que aí vai para R$8.000. Mas onde vai ficar esse dinheiro? É importante dizer. Esse dinheiro fica na sua conta da Genial. Você pode pegar até parte desse valor e alocar, por exemplo, num Tesouro Direto Selic, porque você vai estar ganhando o Tesouro Selic enquanto esse dinheiro está gerando margem para o seu robô operar. O que é a margem? É o limite que a corretora te dá, sabendo que você tem um dinheiro lá aplicado com ela. E por que Tesouro Direto Selic? Porque ele gera liquidez diária, né? Então, se você por acaso precisar sacar o dinheiro, você tem ele lá na conta da Genial de forma bem tranquila, tá? Então, esses 6.000 ou os 8.000, na verdade, é um dinheiro que fica na sua corretora para o robô poder operar. Poxa, mas por que um valor tão alto? Porque ele segue todo o nosso modelo de segurança e de gestão de risco, para você poder suportar situações onde você pode ter 1 ou 2 semanas ruins, aqui igual a gente teve em novembro, por exemplo, de algumas quedas, e você não se assustar com esse drawdown, que é o rebaixamento de capital. Então, você tem isso. Ah, mas poxa, eu queria operar com 2 contratos, como é que funciona? Poxa, se eu tenho 6.000 para um contrato, eu automaticamente preciso de 12.000 na minha conta da Genial para poder operar 2 contratos. E assim por diante, para você poder ter aí todo o portfólio rodando. Ah, eu preciso acessar o computador? Não. Você pode deixar lá rodando tudo automático. A VPS vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma bem tranquila. E você também tem todo o suporte da nossa equipe pelo chat, se precisar de alguma coisa. Só complementando, Alex, essa questão do capital, esse capital ele foi desenhado também para que nenhuma operação, né, nenhum stop único ali fique muito pesado. Porque vamos pensar assim, exatamente. Você tem um trade negativo, que vão haver, né, sempre vão haver, e aí você vai ter um trade que perdeu, por exemplo, R$200. Esses R$200 sobre 1.000 seria ali 20% do capital, né? E a gente não quer isso, você não quer perder 20% em um dia, num trade, né? Então esse capital ele vai suportar essas 3 estratégias rodando juntas. No pior dos cenários, ele não vai ter uma perda em retorno muito grande sobre o capital total que você tem ali. É um capital básico, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, acho que é isso. Carol e Heitor, mais alguma pergunta aí do lado do pessoal? Não, na verdade eu queria, até porque eu tô vendo alguns nomes repetidos aqui que eu já conheço no chat, então eu queria falar um pouco para essa galera que acaba me acompanhando, né, tem um contato muito próximo lá na sala ao vivo, e às vezes a galera me pergunta sobre, qual é a vantagem de eu contratar um robô, por que eu deveria ter um algoritmo, e eu acho que aprender, né, estratégia, por exemplo, como que usa um indicador, como que usa uma média móvel, aprender a técnica, todo mundo consegue aprender. Uma hora você vai conseguir aprender, se você estudar, você aprende. Agora tem uma coisa que não é todo mundo que vai conseguir aprender e vai demandar muito tempo, que é o psicológico, né, que é a gestão de risco, que o Lucas e que o Alexander comentou muito bem. Então, eu acho que é uma vantagem muito forte você conseguir isolar, né, com o robô, porque é algo que é racional, ele não tem a participação do psicológico pessoal, então você consegue isolar essa parte e aí sim você consegue extrair o máximo da estratégia. Porque vamos supor, a gente sabe que qualquer indicador cruzado, qualquer estratégia funciona e tem um
um backtesting de acerto ali de 60% a 70%. Só que é olhando para o racional da estratégia. Quando você coloca o seu emocional, sabe lá para quando essa estratégia pode ir. Você pode jogar ela para 10%, para 15%, a depender de como você está. Então eu estou colocando minha opinião aqui para algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho e sempre estão ouvindo, é exatamente isso. Estratégia, todo mundo aprende. Eu aprendo, Carol aprende, o Lucas, o Alex, todo mundo. É só você sentar e estudar a estratégia. Agora, colocar ela em prática com a sua cabeça, com o seu dia a dia no mercado, aí é algo que poucos conseguem fazer e por isso que eu acho muito vantajoso a gente trabalhar com os robôs, porque você consegue isolar essa questão psicológica, né, e enfim, do dia a dia, né, que você tem ali. E só queria falar um pouco sobre isso, Carol, porque tem uma galera que me acompanha e sempre acaba me perguntando isso e esse é o discurso que eu acabo falando e queria colocar aqui também. Tem um ponto mais de aprendizado, né? E que eu acho que a gente consegue ganhar bastante aí com a estratégia. E antes da gente falar qualquer coisa, eu quero agradecer a presença do nosso amigo Alexandre Cabral, que está aqui. Quer saber se serve para qualquer ativo? Já falei ali, mas se quiser reforçar aí também, Lucas e Alex. Essas estratégias aqui que nós estamos apresentando do Lucas são para mini índice, tá? Mas se ele quiser, por exemplo, contratar o nosso robô Stark, igual o Lucas comentou, ele também pode desenvolver a própria estratégia dele, que demanda um pouquinho mais de conhecimento de mercado, igual o Lucas explicou, igual o Heitor explicou, para criar sua própria estratégia. A gente consegue atender nos dois modelos, né? Uma pessoa mais avançada que vai lá e cria a própria estratégia, mas aí tem que ter um conhecimento mais técnico, igual o Lucas e o Heitor têm, tá? Agora, se a pessoa fala assim, não, eu não tenho tempo, eu não tenho psicológico, às vezes a pessoa até sabe operar discricionalmente, mas aí como o Heitor colocou, às vezes o psicológico da pessoa não colabora, ela não consegue seguir o gerenciamento de risco, aí é melhor usar a estratégia automatizada. E até dar um exemplo interessante do dia de hoje, a gente viu hoje quanto o mercado foi sofrido por conta das notícias lá de fora, o mercado caiu bastante, abriu caindo, e muitas pessoas ficaram nervosas, poxa, mas e se o banco lá quebrar, como é que vai acontecer com o mercado, como é que vai ficar? Duvido que alguém manteria uma posição aberta, né? E o robô, ele não lê notícia, ele não sofre pela questão emocional. Por exemplo, teve uma estratégia que ficou aberta o dia inteiro, uma situação igual nós estamos vivendo hoje, né? E aí uma pessoa não consegue segurar um trade. A pessoa, às vezes, pela ansiedade tão grande, ela não aguenta segurar 30 minutos. Tem trade que, às vezes, leva 6 horas, 7 horas, e o robô tá lá, trabalhando, tranquilo, sereno, não esquenta a cabeça, não fica nervoso, não tem fome, não se preocupa em ter que fechar o trade para poder almoçar. Então, essas são algumas vantagens aí, complementando a fala do nosso amigo Heitor. Um outro ponto também, né, complementando o Heitor e o Alex, é o seguinte: a gente tem uma boa amostra de gente que se deu muito bem nesse mercado, né, do trading automatizado. Então, assim, quando é trading discricionário, a gente vê muita gente falando o que faz, né, que mostra uma foto de um carrão e tudo mais. A gente não tem muita gente que mostra resultados reais. E já no trading algoritmo, que é o que a gente está tratando aqui, você tem nomes, assim, imensos, né, na indústria, que é Jim Simons. Você consegue saber e ver que é uma coisa que existe, é uma coisa que não é da cabeça de uma pessoa, né, que está falando da boca para fora. Você consegue ver track record de gente que opera assim há 20 anos, que fez 40%, 50% ao ano durante 20 anos. Então é uma coisa sólida, né? Aí, até aproveitando, quando você vê quant no meio, tem isso no meio. Não, só queria complementar. Viu quant no meio, pode ter certeza que tem algum algoritmo por trás, que tem alguma coisa parecida com o que o Alexander e o Lucas estão comentando aqui. Ele falou muito bem, né? O Jim Simons, que é o maior quant aí do mundo. E muita matemática, muita estatística por trás, né? Agora, complementando, Carol, aquele cliente que comentou lá, é importante dizer assim, se a pessoa for assim, poxa, eu tenho a minha própria estratégia, e eu operava na mão, eu tinha um bom sucesso, mas, poxa, voltei a trabalhar, não consigo mais operar na mão, ou não tenho psicológico, a Code também pode auxiliar, através do processo de consultoria, de transformar essa estratégia da pessoa, discricionária, em um robô também. A Code também tem esse tipo de serviço, a gente presta esse tipo de serviço para fundos de investimentos, para clubes de investimentos, e você pode acabar tendo uma estratégia igual o Lucas desenvolveu para ele, né? Então, assim, a estratégia do Lucas, ela tem anos de desenvolvimento, de validação e tudo mais, e ele mesmo foi lá e colocou dentro do Stark, né, que é o nosso robô, né, que é muito conhecido e muito flexível. Ele mesmo foi lá, colocou, testou, validou. Depois que ele validou, ainda passou pela homologação do nosso analista. Então, se você precisa de alguma consultoria também para automatizar suas estratégias, procure a CodeTrade, a gente é especialista nisso, a gente está no mercado desde 2018. Perfeito. Bom, já vamos aqui para o final da nossa live. Quero agradecer muito Alex, Lucas e o nosso, né, amigo aqui, Heitor, também, que está desde 9 horas da manhã tocando a nossa sala ao vivo de hoje. Agradecer pela presença de vocês. Você também aí de casa, que nos prestigiou.
Se tiver qualquer dúvida em relação à abertura de conta, contratação de MetaTrader, a gente aqui da Genial está à disposição. As demais estratégias, né? A Cold Trading tem todo um time ali super disponível para vocês. E, poxa, por gentileza, entrem em contato com a gente, mandem sugestões de mais lives, mais temas, focado, acho que principalmente em estratégia, né? Em day trade, porque a gente vai ter o maior prazer aqui em ajudar vocês, viu? Palavras finais aí, Alex, Lucas, Heitor? Eu só queria agradecer a Carol, toda a equipe da Genial, o Deilson também que está nos ajudando aí nos bastidores, né, que ele é o grande mágico para fazer todas essas coisas funcionarem, o Heitor também e o Lucas e todo mundo que nos assistiu de casa, se puder deixar um like, compartilhar essa live com os amigos também, a gente agradece bastante. Muito obrigado. É isso aí. Bom, aquele ponto lá meu foi o final, Carol, peguei essa âncora aí. É isso aí, eu queria agradecer também a todo mundo pelo convite aí, o pessoal da Genial, eu já opero com vocês faz um bom tempo, né, e foi com vocês que eu encontrei meu caminho no trading, então assim, eu fico muito feliz em poder participar aí com vocês disso tudo. E Lucas, se quiserem te encontrar, qual é o arroba aí, seu Instagram? @oriontrading_, né, no final. E tem o nosso site também, oriontrading.com.br, se quiser procurar por lá, tem nosso contato, é só chegar por lá que vocês nos encontram. Tá certo? Perfeito, então. Pessoal, uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã às 9 horas na sala ao vivo aqui da Genial com o nosso amigo Heitor. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, abraço. Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o E saldo? hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente exclusiva na fonte. Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos? Vamos colocar o código da Previdência. No caso do PGBL, é o 36. Vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de R$100 mil. E em 31 de dezembro, ele vale 120. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.